Solta a tela, meu filhão, para a gente compartilhar aí. Lucas 11, 33 a 44. Haja luz, haja graça. Que bênção. Jesus, amados, é o sinal de Deus. A mulher, ela interrompe a caminhada de Jesus no versículo 27 e declara a bem-aventurança da Maria, a mãe dele. Jesus disse, não, mais bem-aventurados ainda, mais do que a minha mãe, ela é bem-aventurada, mas mais bem-aventurada ainda, versículo 28, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, ouvem e aguardam. E aí essa questão de observar a palavra de Deus, Jesus fala do sinal que ele iria deixar, porque as pessoas estavam pedindo sinais. Os judeus, Paulo vai dizer que eles pedem sinais o tempo todo. Sinais no original são milagres, pedem por milagres. Jesus fala, eu não vou dar milagre nenhum, sinal nenhum, a não ser o de Jonas, porque assim como, versículo 30, Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem é sinal. A pregação de Jonas foi sinal para os ninivitas e a pregação de Jesus é sinal para esta geração. E citou a rainha de Sabá, não é? A rainha do sul, que andou, amados, milhares e milhares de quilômetros andou não, né? Porque ela é rainha, né? Percorreu com a sua carruagem real uma quantidade significativa de terra para poder visitar Salomão e a sua sabedoria. E Jesus disse que ele é maior do que Salomão. A sabedoria de Jesus é maior do que a sabedoria de Salomão. E disse que assim como os ninivitas vão estar de pé, sendo testemunhas do nosso julgamento, porque eles ouviram Jonas pregando, que era um pregador ruinzinho, mas era usado por Deus e eles se converteram. Quanto mais nós que ouvimos quem? Jesus de Nazaré. Tá bom para você? É o Filho de Deus. E assim como a rainha de Sabá ficou encantada com Salomão, nós precisamos, ela também vai se levantar no juízo e nos condenará se nós não estivermos ouvindo a sabedoria de Jesus. Um irmão muito querido me indagou de uma frase que eu citei aqui de maneira muito emocional, de que o testemunho contra você vai ser tão grande no juízo final, porque tem o testemunho dos ninivitas e tem o testemunho da rainha de Sabá, que se você tiver um pouco de inteligência, se você não tiver fé, você vai se converter só de ser inteligente, não é? Foi um arrobo meu, no sentido de que a fé é lógica. A fé é lógica. A fé não tira a sua inteligência. Por isso que se você pensar na sabedoria de Salomão e na mensagem de Jonas, só de pensar e refletir, você vai concordar comigo. A fé cristã tem sentido, faz sentido. Mas é claro, foi um arrobo de linguagem, você não vai ser salvo se não for através da fé em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu arrobo foi, a inteligência faz parte, pode ser usada como uma estratégia para você chegar lá, perto. Mas para você ultrapassar o outro lado, sem fé, é impossível agradar a Deus. Tá ok? Então é só para explicar, e gostei de me indagar. Eu gosto de ser indagado. Pastor, aquilo que o senhor falou, porque toda fala tem arrobos também de quem comunica. E nem sempre dá para a gente explicar cada arrobo, ou cada expressão extemporânea, ou que brota na mente. Mas eu gostei porque eu estou tendo a oportunidade de explicar. Seja inteligente. A inteligência vai te chegar perto de entender o Evangelho. Mas não dependa dela. É aquela questão. Use a inteligência, mas não dependa dela. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Por isso que Jesus explica aqui. E tem a ver com a sequência da mensagem. Ninguém, depois de acender uma lamparina,
Lamparina é conhecimento, amados. Luz, na Bíblia, é conhecimento. Não é à toa que a palavra no latim, aluno, há quem diga que seja aluno, sem luz. Alguém que está em busca de conhecimento. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Eu quero que você preste atenção, porque essa ideia de olhos bons, o que é um olho bom? O original diz olhos simples. O olho é bom quando ele é puro, ele é simples. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Porque a gente precisa ter um olho simples, para a gente entender a profundidade da palavra de Deus. Portanto, 35, tenha cuidado para que a luz que está em você, isso é o seu conhecimento, não seja trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, isto é, essa mensagem do Evangelho entrar em você e iluminar todos os cômodos da sua alma, do seu coração, da sua vida, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo, o exterior do copo e do prato. Mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Ore mais uma vez, dizendo, Deus, por favor, fala comigo, Deus. Não deixa eu sair daqui da mesma forma que eu entrei, não. Fala comigo. No nome de Jesus. Amém. E amém. João, dá um clique aí, a grande ideia. O Evangelho é de Jesus. A religião é do homem. Não, na verdade é outra frase. O Evangelho de Jesus, me perdoe, é que a mensagem ela vai continuar no domingo que vem, se Jesus não voltar antes. E a grande ideia da passagem seguinte é essa. O Evangelho é de Jesus. A religião, ela é do homem. Essa porção, agora sim, a grande ideia é essa. O Evangelho de Jesus é luz
para os que estão em trevas. Eu poderia, amados, ir nessa toada até o versículo 53, em que Jesus fala do que é o Evangelho e do que é a religião. E a propósito do esclarecimento que eu fiz sobre a questão da inteligência, se existia gente inteligente, eram os fariseus e intérpretes da lei, os escribas. Eu não sei se você consegue imaginar comigo, Débora propôs um exercício imaginativo. Nessa caminhada de Jesus da Galileia até Jerusalém, teve uma caravana que vinha com Jesus, que não era apenas discípulos. Havia gente curiosa, havia gente interessada no rango, no pão que Jesus multiplicava. De certo modo, era uma vida muito favorável. Mas havia também mestres da lei, haviam fariseus, religiosos, que acompanhavam e tentavam realmente desviar Jesus do seu foco. Nessa passagem mesmo, um fariseu, que nós não sabemos o nome, até convida Jesus para uma refeição. Coloca entre parênteses aqui, emboscada. Convidar Jesus, um fariseu, um religioso, alguém que defendia estritamente o cumprimento da lei de Moisés, não apenas a lei que estava nas Escrituras, mas de todos aqueles códigos, algo em torno de 618 mandamentos extras. Sem dúvida nenhuma, era uma pegadinha. Legalismo é coisa muito séria, amados. Eu tive o privilégio essa semana de ler de uma sentada um livro de um pastor e teólogo da Assembleia de Deus, Gutierrez Fernandes. Achei muito interessante. Foi um achado. Um livro chamado Reino Dividido. Como o pecado do sectarismo sabota a vontade de Deus. Fui muito edificado com essa leitura. E ele fala sobre o legalismo, a partir da sua denominação e das denominações que ele tem conhecimento. E ele fala que isso tem impedido que o Evangelho no Brasil propague, porque há muita divisão no nosso meio por conta do legalismo. E ele apresenta num dos trechos quais seriam, amados, as marcas do legalismo. Primeiro, ele coloca que a falta de sensibilidade e de humanidade. A pessoa se torna um defensor, um monstro guiado pela lei do dever e passa a não ter misericórdia nem compaixão com as pessoas que são frágeis. O legalista faz isso. Se eu posso cumprir a lei, se eu posso me portar como santo, como cristão, se eu tenho cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, cabelo de crente e vivo uma vida de crente, por que os outros não conseguem? Então o legalista, ele é tão guiado pela lei do dever que ele se esquece da compaixão e da misericórdia. A segunda marca é o despertar dos instintos mais baixos, que a pessoa acreditava controlar. E aí o prazer de servir a Deus se torna em bestialidade, porque a pessoa passa a ter uma vida dupla. Diante dos outros, ele é religioso, ele é moralista, ele é o cara. Em casa, ele dá uma coça na mulher de vez em quando, ele acessa a pornografia, ele trai a mulher, ele é devasso, ele é pedófilo e por aí vai. Ele vive uma vida dupla. Todo legalista vive uma vida dupla. Diante dos outros, da plateia, ele é um cara. No escondido, ele é outro. Uau! Misericórdia. A terceira atitude, amados, que caminha junto com isso, e que Jesus vai dizer, e a mensagem de domingo que vem, que eu estava até adiantando a grande ideia, eu vou falar, é a hipocrisia. Jesus vai dizer em Lucas 12, 1, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia no grego significa máscara, ator, é um mascarado. É alguém que, o irmão da Assembleia falou forte aqui, o meu teólogo que eu li essa semana. Vivendo de forma animalesca, o sujeito tende a ser moralista e cruel para se esconder, sob tal aparência, sob a sua ambiguidade. Vivendo no inferno, a pessoa, mesmo inconscientemente, tende a transformar a vida dos outros
no inferno. A maior alegria de um legalista é fazer o outro chorar. A maior alegria de um crente moralista é pregar uma mensagem de condenação só para ver o outro triste. Tem gente, amados, que a alegria do outro é tristeza para ele, é agonia. O cara fica agoniado. Enquanto eu não fizer fulano de tal sofrer, eu não vou ficar tranquilo. Não é possível. Não é possível. Essa turma era totalmente assim. Por isso que a leitura desse livro me fez bem, porque em tons modernos, no livro ele cita alguns casos, experiências. Uau, coisa que eu fiquei muito tocado. Mas é gente, amados, que, usando a linguagem da porção primeira, João, que vai dos versículos 33 a 36, está sob a influência da luz do Evangelho, mas esconde a luz, esconde a lamparina. Queridão, queridona, não esconde a lamparina, não. Não esconde essa influência. O Evangelho, quando chega, e a luz do Evangelho, quando chega, deixa iluminar o corpo todo. Não fica... O que acontece quando uma luz apenas... No meu gabinete, quando ficou pronto lá em casa, só tinha uma lâmpada. Eu estudava na minha mesa, escuro. Se eu estudava no meu sofá, escuro. Eu tive que colocar mais 2 lâmpadas, porque eu preciso que ele esteja iluminado todo. A nossa vida também é assim. Às vezes a gente coloca só uma lâmpada, ilumina parte da nossa vida. Por isso que tem crente, amados, que algumas áreas a luz do Evangelho chegou, mas outras não. Outras não. É aquela história de alguém que recebe a visita de Jesus e fala: Jesus, fica à vontade. Ele fala: é? Onde é o seu quarto? Não, no quarto não, Jesus. Fica à vontade na sala. Onde é a cozinha? Não, na cozinha não, Jesus. Eu falei para o senhor ficar à vontade na sala. E a gente tem áreas escondidas. Eugene Peterson traduziu assim na sua paráfrase a mensagem: ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é afixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Nós temos que acender a nossa candeia, amados, a nossa lamparina. Em outras palavras, a nossa influência, ou a influência do Evangelho em nós, precisa alcançar o mundo. O que é uma candeia? No original, luknos. É semelhante a um olho, algo que mostra o corpo, o caminho. Candeia. Pode ser as profecias do Antigo Testamento, ou algum conhecimento que a gente tem do Evangelho. Em Mateus 5, 15 e 16, ninguém se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Nós precisamos ser lamparinas, amados. Nós precisamos ser luz que alcança, luz de candeia. Luz de candeia. Eu estava no seminário ainda e eu ouvia o Vencedores por Cristo em uma música. Candeia, candeia. Essa música é de Atilano Muradas. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva, tem um bico de chaleira de onde sai um cordãozinho. Pondo fogo no cordão, o azeite vai queimar. Enquanto o azeite houver, tudo vai se iluminar. Não vou ler a letra toda, depois você pesquisa Candeia, Vencedores por Cristo. E a parte final da música ele diz: não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta ir na igreja e não ser candeia. Orar e vigiar, meu irmão, a noite é muito longa. Põe azeite na candeia, fique atento, não deixe apagar. O dia virá, o sol vai raiar, Jesus vai voltar. A noiva que preparou a candeia irá casar. É uma música num ritmo muito brasileiro, você vai ouvir e vai gostar. J.C. Ryle diz, amados, que o cristianismo de um homem pode ser considerado suspeito se ele se contentar em ir para o céu sozinho.
Se você se contentar em ir para o céu sozinho, sem iluminar essa luz do Evangelho que passa por você, você é suspeito. Se você tem filhos, você vai querer a salvação dos seus filhos, sim ou não, amados? Se você é patrão, você vai querer a salvação dos seus empregados. Se você é um proprietário de imóveis, você vai querer que seus inquilinos também estejam indo para o reino de Deus. Isso é que é o cristianismo saudável. Não esconda a sua influência num barril, não esconda num cesto, num lugar que ilumina bem, joga lá, joga luz. Joga luz. Não foi isso que Deus disse em Gênesis 1:3? Haja luz. E ao mesmo tempo ele dizia, haja graça. Haja graça. Ah, amados, não tem como se esconder. Os olhos são a janela da alma. Versículo 34, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem simples, todo o seu corpo será cheio de luz. A ênfase aqui é que você precisa ser cheio de luz. Ore, Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou Provérbios 20, 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os seis, tanto um como o outro. Ou Salmo 141, 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Olho bom. O olho bom é o olho simples. John Piper vai dizer de que o olho mau, em Mateus 20, 15, é o olho que não pode ver a beleza da graça. Não pode ver o brilho da generosidade. Não pode ver a bênção inesperada para os outros como um tesouro precioso. É um olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, precioso e divino. É os olhos do mundo, é um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro, a recompensa material, como mais desejável do que uma bela exibição da livre, graciosa, generosa generosidade divina. Ah, amados, luz e trevas, olhos bons e olhos maus. 35. Tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Tem gente que só tem a luz do Evangelho, amados, para autocondenação. É uma loucura o que eu vou falar, mas é por aí mesmo. Tem gente que só conhece as coisas do Evangelho para sua própria condenação. Tem gente, amados, que só prega o Evangelho para os outros e os outros se convertem, porque a salvação é pela pregação, é pela fé na pregação da palavra, mas eles mesmos vão para o inferno. Porque a luz que há neles é trevas. Diga misericórdia. É a pessoa que lê a Bíblia para a sua própria condenação. Um dia eu conversei com uma pessoa assim. Ela veio com tantas dúvidas da Bíblia, mas não era dúvida para querer aprender, era dúvida para tentar reforçar aquilo que ela tinha dificuldade de entender, ou não queria entender. Eu disse para ela, pare de ler a Bíblia. É um perigo você ler a Bíblia. Porque você precisa ler a Bíblia para se render. Eu leio a Bíblia, mas às vezes ela está marcada aqui, eu falo, não entendi isso, não entendi aquilo, não entendi aquilo outro. Mas Deus está falando. Agora, tem pessoas, amados, que leem a Bíblia e querem debater. A Bíblia não é um livro de debate. Não dá. A gente precisa tomar cuidado. Lucas 11, 36, versículo 36. Se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Salomão, o homem mais sábio do mundo, vai dizer em Provérbios 4, 18 e 19, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, e o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam.
Reverendo Hernandes vai dizer que há dois tipos de escuridão: a ignorância e a incredulidade. E a pior escuridão é a incredulidade. Uma vez presente, é difícil dele desalojar-se. A dura, a cruel, a incredulidade obstinada. Olhe para mim. E na igreja está cheio de gente incrédula. Está cheio de gente incrédula. Diga a Deus que o seu evangelho me ilumine por inteiro, para que eu seja uma influência neste mundo em trevas. Você fez essa oração? Diga amém. E aí, João Marcos, a gente tem que romper com o formalismo religioso. E eu vou ficar poucos minutos só falando nisso, porque domingo que vem, se Jesus não voltar antes, eu falo sobre os intérpretes da lei. Os fariseus, amados, eram religiosos. Ninguém pode questionar que os fariseus não eram religiosos. É tão difícil estudar os fariseus porque a gente não sabe se ele hoje estaria no campo dos progressistas ou dos conservadores. Talvez os dois. Os fariseus eram de um partido judeu que se tornou ativo ano 150 a.C. e durou até 135 depois de Cristo. É uma seita poderosíssima. O nome fariseu vem da raiz separado. É um grupo de separatistas devotos. Eles gostavam de ser chamados de justos ou piedosos. Eles faziam tanta questão de se tornarem puros, que eles se mantinham separados, social e teologicamente, dos aristocratas do seu tempo, influenciados pelo helenismo, a influência grega, mas eles se afastavam também dos plebeus, do povão, da gentalha. Eles se achavam, eles eram os caras. E eles estavam dispostos, inclusive, a pegarem armas para defender as suas crenças. Esses eram os fariseus. Tem muito fariseu hoje. Gente que se acha. Gente que olha para o outro a partir de si. Se eu consigo, por que ele não consegue? Se eu trabalho para me alimentar, por que ele não consegue? Se eu sigo a fé cristã sendo fiel, por que ele não consegue? Fariseu. C.S. Lewis vai escrever no livro Orando com Salmos que de todos os homens maus religiosos são os piores. A citação na íntegra diz assim: se o chamado divino não nos tornar melhores, nos tornará muito piores. De todos os homens maus religiosos são os piores. De todos os seres criados, o mais maldoso é aquele que originalmente ficava na presença do próprio Deus. Pior, amados, é melhor lidar com um não crente, um incrédulo, do que lidar com um fariseu, um religioso, um hipócrita. Alguém que julga você no olhar. Alguém que, preste atenção aqui, julga a sua denominação como padrão de comparação de santidade para analisar o outro. Então, se você não for batista, você não é crente. Se não for da Assembleia, você não tem o Espírito Santo. Se não for da presbiteriana, você não tem conhecimento teológico. Se você não for da metodista, você não tem fogo pentecostal. E por aí vai. Tem gente que mesmo na denominação questiona os outros, a partir daquilo que ele entende de verdade. Uau! Fariseu, purinho. Gente que tem mente religiosa, mas tem o coração infiel. Vamos ao texto, amados?
Jesus está na casa de um fariseu. O fariseu chama Jesus para uma refeição. E Jesus, então, no versículo 38, o fariseu nota, há quem diga, amados, olhe para mim aqui, que Jesus fez de propósito isso daqui. Ele não lavou a mão antes de comer. Ele falou, vou pegar esse fariseu agora. Não lavou a mão. Olha para mim, a questão de lavar a mão para os fariseus não era apenas uma questão de higiene. Tinha que lavar mesmo, tal, e várias vezes, 7 vezes. E era aquele ritual. E Jesus estava com fome, os discípulos também, não vamos comer. Se ele fez de propósito ou não, não sei. Só sei que, diz o versículo 37, que entrando na casa, Jesus toma um lugar à mesa, e 38, o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado. Jesus notou a admiração farisaica daquele fariseu. Olha que redundância, né? E soltou artilharia pesada. Artilharia da graça. Gente, quando a graça entra em jogo, sai de perto. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de rapina, que é roubo, e de maldade. Vai ser usado assim lá em Nazaré. Ele diz o seguinte, vocês cuidam muito de lavar pratinho, de lavar os talheres, de fazer todas as lavagens e oblações. Mas o talher que você tem, você roubou. O interior de vocês é cheio de carniça. O que adianta comer num prato limpo se o que tem dentro de você cheira mal? Você cheira mal. 40. Mais artilharia. Está preparado? Se assenta aí, lá vem chumbo grosso. Seus tolos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Quem limpa de fora também não limpa de dentro? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo será limpo. Será que vocês estão dispostos a doar para aqueles que estão com necessidade, estão com fome, aquilo que para vocês está sobrando? Vocês dão esmola e fazem questão de mostrar que vocês são generosos? Está valendo alguma coisa? Jesus não está aqui reprovando a esmola, nem mais tarde a entrega dos dízimos. Ele só está dizendo, amados, que a gente não pode dar esmolas, nem entregar os dízimos com motivações erradas. Tentando impressionar Deus, tentando manipular a Deus, tentando chamar a atenção dele. Não. Ai de vocês, fariseus. Versículo 42. Vocês dão dízimo de hortelã, de arruda e de todas as hortaliças. Resende, hortaliças. Na lei de Moisés, dizia o seguinte, tem algumas hortaliças que está isento de dízimo. Mas aí eles falavam, não, está isento, mas eu dou de tudo. Eu dou de arruda, eu dou de hortelã, eu dou de cada... Eu não conheço muito de hortaliças, porque verduras me dá... Mas deixa quieto. Dar dízimo de todos os detalhes, de ervas. Ser zeloso por bagatelas. Mas olha para mim. Aqui. Jesus diz, desprezam a justiça e o amor de Deus. E que adianta você chegar em casa e dizer o seguinte, não preciso dar dízimo de tudo. Essa semana alguém perguntou, eu dou dízimo do líquido ou do bruto? Respondi. Tem gente que eu vou dar dízimo de tudo. Poxa, entrou um grampo, eu vou ter que dar 10% do grampo. Entrou centavos, eu arredondo para cima, arredondo para baixo. A questão, amados, tem gente que é tão legalista no dízimo, porque acha o seguinte, se eu dou o dízimo, Deus vai ficar de bem comigo, cara. O quê?
Miséria nunca mais. Eu quero é bênção, prosperidade, então eu vou dar o dízimo de tudo. Jesus está dizendo o seguinte, olha só o que o texto diz, olha. Vocês dão dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, dar o dízimo, mas sem omitir justiça e amor. Eu vou falar uma coisa perigosa aqui, mais uma. Tem gente que é fariseu mesmo. E tem gente que dá o dízimo de fariseu, sabe? Gosta de dar o valor e de dizer que foi ele que deu, e de dizer para Deus como que em oração também, Senhor, obrigado porque eu não sou como esses irmãos infiéis que não dizimam, eu dou o dízimo de tudo. Mas na hora de inclinar o coração para um necessitado, ele diz não. Está passando fome porque é um preguiçoso. Aí ele chega em casa, o filho vai fazer a pergunta com ele, para ele é todo grosseiro, todo machão. A esposa ele trata com os rompantes de arrogância. Tem crente, amados, dizimista, aqui não tem, não, mas em alguns lugares tem. Que ele é dizimista para poder cobrar do pastor. Eu soube um dia um pastor estava desesperado, falou, Ezequiel, sabe o que aconteceu na nossa igreja? Tinha uns irmãos usando o telefone da igreja, subia na secretaria e usava o telefone da igreja. Eu fui tentar regular isso daí, porque a conta estava vindo alta, o irmão falou, eu dou o dízimo, eu uso o telefone na hora que eu quero. Ai, meu Deus. Como é que é isso? Como é que é isso? O dízimo, você acha que dízimo é um carnê que você paga para Deus? Você acha, tem gente que a mulher fica doente, ou ele fica doente, ou o filho fica doente, fala, Deus, eu não aceito essa doença na minha casa, eu sou dizimista. E Deus olha de cima e fala, e daí? Você é dizimista porque você é grato a Deus por tudo que você já recebeu, não é? Agora, se você recebe coisas boas, você não pode receber coisas ruins? Você dá o dízimo para não sofrer? Você dá o dízimo para não ter necessidade? Não. Hoje você dá cesta básica de oferta. Amanhã você pode precisar, queridão. Me perdoe a franqueza aqui, não cuspa para cima não, vai cair em você, cara. Ah, eu nunca vou depender. Nunca. Eu dependi de cesta básica. Na verdade, até hoje eu dependo, porque eu sou sustentado pela igreja. Eu não recebo nada de fora do povo de Deus. Mas você que é dizimista, também pode, amanhã ou depois, também passar por necessidade e ser ajudado. Como não? Eu não vou ter tempo para dialogar, mas o Brennan Manning tem num dos seus livros a ideia do eu fariseu. Ele diz que o espírito farisaico viceja hoje naqueles que se valem da autoridade da religião para controlar os outros. Ele vai citar um comentarista chamado Eugene Kennedy, que diz o seguinte, o poder dos fariseus surge do fardo que colocam sobre as costas dos outros judeus sinceros. A satisfação de um fariseu consistia na manipulação do medo que as pessoas nutrem de desagradar a Deus. Por isso que Jesus disse, misericórdia quero, e não holocaustos. Qualquer pessoa, Eugene Kennedy vai dizer, que ao longo da história tenha priorizado a lei, as regras e a tradição, e não o sofrimento dos outros, está na mesma situação dos fariseus. Olha para mim, você sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, e no Ocidente em geral, né? Mais no Ocidente essa frase.
Há igrejas tão legalistas que colocam do lado de fora: proibida a entrada de homossexuais, ou homossexuais não são bem-vindos. E agora sim, nos Estados Unidos, por exemplo, no ano de 1940, haviam igrejas que colocavam assim, nos brechóis das igrejas, né? Proibida a entrada de cães e pretos. Isso é fariseu. Isso é fariseu. Quantas vidas foram arruinadas em nome dessa religiosidade? Muita casca. Pouco conteúdo, ou nenhum. Muita aparência, sem essência. Por isso Jesus diz, olha, ai de vocês, fariseus, 43. Vocês gostam da primeira cadeira nas sinagogas, das saudações das praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Gente, amados, que é sepultura invisível. Os judeus, amados, essa ideia de sepulcro caiados, as pessoas caiavam os sepulcros porque em ocasiões de festa tinham de saber onde os sepulcros estavam para não se contaminarem. A ideia de sepulcros invisíveis é isso. É você não saber identificar o que a pessoa tem por dentro. É gente, amados e amadas, que não é sincera, não é verdadeiro. Gente que ao invés de abençoar, contamina. Gente que ao invés de levantar o ânimo, derruba o ânimo. Você já conversou com alguns crentes e saiu da reunião pior do que entrou? Já? Você esteve diante de um fariseu. Ou de uma fariseia. Não pior do que entrou por conta do quebrantamento. Pior no sentido de, realmente eu não valho nada. Realmente talvez um dia Deus tenha misericórdia de mim, porque eu não sou tão santo como fulano de tal. Gente, olhe para mim, por favor. O farisaísmo é a maior ameaça à fé dos mais simples. A pessoa já chega na igreja, mas tem gente que chega aqui já acabada. Uma semana difícil. Foi tentada todos os dias. Igual a música do Thales. E o pecado vem, me chama, e o cara vai. O tempo todo. É igual o Thales, né? Ele está sempre voltando para casa. Vou voltar à casa do pai, voltar à casa do pai. No outro CD ele está voltando também. Mas tem gente que é assim, amados. Tem muito. O que a gente tem que fazer como igreja? Amar o infeliz, o pecador. E dizer, cara, nós estamos aqui. Nós somos iguais. Nós somos uma comunidade de pecadores. Jesus lavou os pés de Judas, amados. Ele não torceu o pé dele. Lavou. Estava ali com ele. E Pedro, o falastrão. E Tomé, o hesitante. Aqui é lugar para pecador, gente. Proibida a entrada de pessoas perfeitas aqui. Tem que vir do jeito que você está mesmo. Cheio de dúvidas, de ziquiziras, de carrapichos, de molejos. O evangelho é luz, é vida, é graça. Para terminar, João, 2 cliques aí, meu filho. Nós somos luzeiros do mundo. O nosso testemunho precisa ir além de onde estamos, amados. Deus quer nos usar para além das nossas fronteiras, aleluia, geográficas. Vamos levar essa mensagem, amados. Vamos. Você está comigo? Amém. Filipenses 2,15 diz
que nós devemos ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Onde tem trevas, a gente tem que entrar. É treva da ignorância, é treva da incredulidade, é treva da bestialidade. A igreja está lá, amados. Quando está muito ruim, é aí que está bom. Eu era seminarista ainda e eu ouvi um letreiro que diz o seguinte: o lugar em que estamos em nossa proposta de missão. Tem prostitutas, tem traficantes, tem andarilhos, tem gente miserável. Que excelente lugar para plantar uma igreja. E eu ali no seminário com meus 18 aninhos, olhei para aquilo ali e falei, caramba, eu tenho que procurar um lugar assim, ruim. Deus me mandou para Japuíba. Há 30 anos atrás, Ronaldo, o negócio era feio. Se hoje a coisa já não está bem, né, Beto? 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, amados, com cabelo, magrinho, solteiro. O homem solteiro é um desordenado, né? Mas vim. Por quê? Um excelente lugar para se plantar uma igreja. Rua de Vinéia, número 31. Alguns aqui estavam lá. Alguns aqui fugiam de lá. Alguns aqui não eram nem nascidos. Por fim, devemos pregar a Jesus e não a nossa religião. Evangelho de Deus, religião é do homem. Domingo que vem vamos ver. Nós não temos outro Redentor, amados. Dá para dizer juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Só Jesus Cristo salva. Não dá, amados. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba da graça a água da vida. Richard Brooks vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, que já veio ao mundo para salvar pecadores, tem de ser oferecido e proclamado a todos. Aleluia. Não nos compete sabermos quem receberá a dádiva e quem não a receberá. A nós compete proclamarmos e pleitearmos o poder do Espírito de Deus que nos capacita. Aleluia. Somente Deus é quem convida e salva. Para terminar, joga a tela final, João. Diz que um pintor expôs um quadro, Luiz Gustavo, que representava a última ceia. Ele colocou o quadro em exposição e ficou perto para ver a reação dos visitadores daquela galeria. E ele ouviu opiniões do tipo: uau, como é lindo esse cálice! Nossa, a toalha da mesa está perfeita. E outros elogios mais. Quando terminou a exposição, João Batista e Lúcia, ele foi ao quadro e rasgou. Todo artista é meio louco, né? Mas ele rasgou o quadro. E ele disse, até me arrepio, gente. Eu pintei esse quadro para que admirassem a pessoa de Cristo. Mas eu estou vendo que os acessórios estão chamando demais a atenção. Olha, para isso que a gente é igreja, amados. Isso tudo aqui é acessório. O Juninho é acessório. O acessório tamanho família. Acessório, 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 acessório.
Ronaldo, você é acessório. Todos somos acessórios. Esse templo é um acessório. A pastilha que compramos para colocar lá para o mutirão sábado, tá, gente? Mas é acessório. A cantina que os jovens estão lá fazendo a batata, está assando. Batata recheada, né? Mas é acessório. O Rafael é um acessório. As filhas dele, lindas, que puxaram a mãe, Gisele, são acessórios. Tudo. Essa moto barulhenta. Jesus. Jesus é o principal. É a pessoa de Jesus que deve ocupar o primeiro lugar. Ele é a luz do mundo. Quem segue a Jesus jamais andará em trevas. Você pode ir para o UERJ, para o UFRG, o FRJ, para Estácio, para faculdades mais humanistas, marxistas que seja. Você é luz, porque o Evangelho está em você. Você pode até não converter ninguém, mas também você não vai ser convertido por ninguém. Porque você tem a luz do Evangelho dentro de você. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Uau! A palavra de Deus é rica, né, gente?